dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, no primeiro dia da semana, a nossa primeira escola bíblica dominical online, já nos adaptando a esse novo tempo aí, essa situação difícil do coronavírus. Quero dar boas-vindas a todos à nossa escola bíblica. Aproveito para agradecer também aos irmãos e irmãs pelas orações. Hoje já estou me sentindo bem melhor, graças a Deus, bem disposto, ainda em recuperação, mas quero agradecer o carinho dos irmãos e vamos então nesse momento compartilhar a palavra de Deus. Espero que todos estejam reunidos aí em suas casas, junto com os seus familiares, para esse momento tão importante de estudar e meditar na palavra de Deus. Hoje a proposta da lição da escola bíblica é pensar sobre a igreja como chamados para fora. E o texto, versículos básicos para a nossa meditação nesta manhã se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Vou fazer a leitura neste momento, que nos diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diante desse texto, nós vamos fazer uma breve reflexão. E quando pensamos em igreja como chamados para fora, a ideia está relacionada com a palavra no original, porque a palavra no original em grego é eclesia, e eclesia é uma palavra composta, ela é traduzida tão somente por assembleia ou igreja. Os irmãos terão a oportunidade de verem e acompanharem na revista a explicação dentro do contexto no Império Romano, em que os cidadãos romanos dentro de suas casas para fora, para se reunirem em assembleia para tratarem de alguns assuntos. E aí, neste contexto, Jesus vai tomar esta palavra para instituir a sua igreja, a Assembleia de Deus. Mas o sentido que entendemos esses chamados para fora vai muito além do que simplesmente sermos chamados de dentro das nossas casas para estarmos reunidos em um determinado espaço físico. Mesmo porque, neste tempo que estamos vivendo, seria um paradoxo. A igreja é chamada para fora e, ao mesmo tempo, somos obrigados a ficar dentro dos nossos lares. Mas, diante da palavra de Deus, quero voltar ao texto aqui, quando o apóstolo Pedro nos diz o seguinte no versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Então aqui nós já identificamos qual que é a ideia desse chamado. Nós somos chamados de dentro das trevas. Mas o que seria trevas no contexto em que Pedro está dizendo? Se observarmos o contexto imediato, no capítulo 2 ainda, no versículo 1, nós vamos ler o seguinte: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Então nós vamos identificar aqui que trevas está relacionado justamente com o pecado, com toda maldade, com dolo, hipocrisia, e que todo ser humano sem Deus, ele vive nas trevas, ele vive no pecado. E como o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos chamados
das trevas, nós precisamos entender isso. Nós somos chamados realmente de dentro das trevas, do pecado, por meio de Jesus Cristo, para a sua maravilhosa luz. E a luz aqui nós podemos identificar no versículo de número 2, quando ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então aqui ele destaca, ao invés de vivermos na maldade, na hipocrisia, devemos realmente alimentarmos do leite, como criança, do leite genuíno, que é o Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos crescer para a salvação e a nossa vida ser uma vida baseada realmente no Evangelho do Senhor Jesus, livre da maldade, livre de toda maledicência. Agora, isso para que aconteça é necessário considerarmos a nossa fé em Jesus, porque no versículo de número 6, Pedro também destaca o seguinte: pois isso está nessa escritura, eis que ponho em Sião uma pedra preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, o meio que temos para ser chamados e ser livres das trevas, da maldade, é crermos realmente nesta pedra que se refere a Jesus Cristo. Já no versículo 7, ele fala daqueles que não creem. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aqui Pedro fala também daqueles que não creem, e aqueles que não creem nessa pedra que é Jesus, certamente continuarão vivendo como escravos no pecado. E este é o grande desafio da Igreja de Jesus Cristo, aqueles que já têm o entendimento que foram chamados de dentro das trevas. Nós precisamos proclamar o poder do Evangelho de Jesus para aqueles que ainda não foram alcançados. Como diz o versículo 10, nós vemos o seguinte: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, assim como um dia na minha vida eu não tinha sido alcançado com essa graça, na sua vida também, hoje muitas pessoas ainda não foram alcançadas. E como igreja, chamados para fora, nós precisamos testemunhar para este mundo que, por meio do Evangelho, nós temos o poder de sermos livres do pecado e vivermos uma vida na luz de Cristo, desfrutando da eterna salvação que só Jesus Cristo pode conceder. E como nós estamos vivendo este momento em que não podemos reunir nos templos, nós podemos viver este Evangelho na nossa casa, nós podemos testemunhar deste Evangelho com a nossa vizinhança, dando testemunho e mostrando a importância de crer em Jesus para fazer parte também deste povo escolhido de Deus, este povo que é chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos guardar realmente esta palavra ao nosso coração. Eu quero fazer uma oração breve com você, para que Deus realmente venha permitir que por meio do Espírito Santo esta palavra seja aplicada ao coração de cada pessoa, de cada família. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, assim nós
concluímos este momento da meditação da Palavra de Deus, vamos passar alguns avisos importantes para que os irmãos estejam atentos. O primeiro aviso é sobre o culto. Não deixem de continuarem cultuando a Deus, façam o estudo da lição da escola bíblica, tenham um momento de oração, orem pelas famílias da igreja, orem pela nossa cidade, orem pelo nosso país, orem pelo mundo nessa situação que nós vivemos. Não deixem também de ter um momento de dedicação dos dízimos e ofertas que fazem parte do nosso culto a Deus, e assim você pode separar este momento para consagrar o seu dízimo, consagrar a sua oferta, lembrando que nós estamos na campanha de missões mundiais. Você também pode separar a sua oferta, e para fazer com que essa oferta chegue até a igreja, nós temos o canal de você está fazendo a transferência bancária ou o depósito bancário, ou se porventura tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com a secretária da igreja e ela vai te orientar em como você pode fazer com que a sua oferta chegue até o tesoureiro e a tesoureira da igreja. Então, nós queremos dar este aviso. Uma outra coisa que eu quero também destacar: os recursos que temos, mesmo não podendo estar presencialmente na igreja, eu posso estar dando aconselhamento. Então, a partir de amanhã, os irmãos que tiverem necessidade de um aconselhamento, podem entrar em contato comigo, que nós vamos agendar um aconselhamento virtual, e assim eu poderei estar atendendo aos irmãos dentro das nossas possibilidades. Então, assim nós concluímos este momento. Desejo que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Logo mais, às 19 horas, estaremos aqui para meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Um grande abraço e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus os abençoe. Amém.